Olá, amigos e amigas do Ter Saúde! Que delícia encontrar vocês aqui de novo, muito bom! Toda semana a gente se encontra para estudar sobre saúde, né? Um tema novo. É muito bacana essa corrente, eu vejo que vocês sempre participam, perguntam, eu fico muito feliz, viu? Quero agradecer muito a presença de vocês aqui e agradecer a quem é inscrito no canal e convidar quem não se inscreveu ainda para se inscrever, sugiram o canal para quem você gosta. Muito bacana a gente poder fazer essa corrente do bem, corrente de gente que sabe de saúde, né? Melhor coisa para a saúde se chama informação. E hoje nós vamos falar sobre uma doença que é bastante comum e que eu tenho certeza que alguém na sua família tem, ou você, ou algum conhecido, que é a gota. O que é a gota? A gota são depósitos de cristais de ácido úrico nas articulações. É uma doença progressiva que vai inflamando a articulação e causa muita dor e causa uma tumoração, assim, um inchaço que parece um tumorzinho, uma bolinha, né? E é causado pela hiperuricemia, ou o excesso de ácido úrico, né? E que pode, felizmente, ser controlável, a gota, por uma adoção de um estilo de vida saudável e algumas medicações simples, né? Bom, o ácido úrico, ele é naturalmente produzido pelo corpo e ele é resultado da quebra de moléculas chamadas purinas. Então, a gente come alimentos ricos em purinas e o ácido úrico é um resultante desse metabolismo, ou seja, o ácido úrico é um resíduo metabólico, né? Você come uma coisa, ele é um resíduo que teria que ser jogado fora pelos rins. Ele não é jogado ou porque o rim não joga fora o suficiente, não está funcionando o suficiente, ou porque você tem muita produção desse metabólito, ou por comer muitos alimentos ricos em purinas, que depois nós vamos ver quais são, ou porque o rim não tá jogando fora o suficiente, tá? E aí acaba que o ácido úrico se eleva e ele tem uma afinidade por se depositar nas articulações. Bom, quem que pode ter gota? A incidência é mais elevada nos homens, geralmente entre 40 e 50 anos, é o mais comum, né? Especialmente aqueles homens que têm sobrepeso, que têm um estilo de vida mais sedentário, que bebem mais, bebem vinho, comem salame, comem embutidos, que são alimentos ricos em purinas também. A gota afeta menos a mulher e, em geral, mais tarde. Então, as mulheres, quando têm gota, elas têm geralmente acima de 60 anos. É muito pouco comum a mulher antes da menopausa ter gota. O homem não, né? O homem antes da andropausa tem, mulher muito raramente. E os sintomas geralmente são dor, vermelhidão, inchaço, e quando existe um depósito muito grande, existe uma tumoração. Às vezes no cotovelo você vê uma bolinha assim, e é do ácido úrico. Geralmente ela pega principalmente o dedão do pé, principalmente, tornozelos e joelhos. Então, dedão do pé, tornozelo e joelho, embora às vezes possa também acometer o cotovelo e outras articulações. Geralmente, a crise de gota vem de madrugada, até porque é quando baixa o nosso cortisol, que é um anti-inflamatório natural que a gente produz, né? E ele leva uma dor intensa. A dor de gota é uma dor bem forte. E a ingestão de álcool, principalmente vinho tinto e cerveja, pioram, assim como os alimentos ricos em purinas, então feijão, queijo, a gente vai ver depois mais detalhadamente. Trauma físico, às vezes a pessoa lesionou também, quimioterapia, uso de alguns diuréticos também podem deflagrar a crise de gota. Isso, claro, se a pessoa já tem o ácido úrico alto, né, gente? Isso não leva ao aumento do ácido úrico, mas a pessoa tendo o ácido úrico alto, esse tipo de coisa pode ser o gatilho para deflagrar a crise. Bom, o tratamento da gota, o tratamento convencional, geralmente ele é feito com anti-inflamatórios, como a colchicina, que atua nas crises, ou o alopurinol, que controla entre crises, né, controla o ácido úrico enquanto a pessoa não está com crise. Do ponto de vista da homeopatia, pode-se usar o colchicínum,
O ledum palustre é muito usado dentro da homeopatia. O licopodium são medicações homeopáticas que ajudam bastante. Se você tem gota, sugiro que você procure um homeopata, porque existem medicamentos coadjuvantes, assim como outros fitoterápicos, anti-inflamatórios, né, como a cúrcuma, o ômega 3, que não é fitoterápico, né, que é extraído do peixe, boswellia, que é um fitoterápico, o Arpogophytum procumbens, enfim. Então, assim, existem, se você não quer tomar anti-inflamatório químico, existem alternativas naturais, tá? Para isso também. A coisa mais importante é evitar alimentos ricos nas tais das purinas, que são frutos do mar, sardinha, miúdos de bicho, tipo rim, fígado, de boi, de galinha, carnes vermelhas, principalmente as carnes processadas, como salame, presunto, mortadela, pele de árvore, de aves, vinho tinto, feijão e cerveja, tá? Então, toma muito cuidado com o álcool. O álcool em si dá uma alavancada nessa questão do ácido úrico, né? Ele aumenta a acidez do corpo, então aumenta o ácido úrico. Também não pode exagerar em açúcar. Também a doutora Marta fala mal de açúcar. Por quê? A gota não é uma doença inflamatória, o açúcar não é um pró-inflamatório, então não vou nem falar mais nada, porque você já está cansado de me escutar aqui falar do açúcar, não vou ser repetitiva, tá? Outra coisa muito importante, principalmente antes das crises, né, no meio das crises, porque quando está em crise a pessoa não vai conseguir fazer exercício físico, porque principalmente quando pega as articulações de baixo, né, o dedão, o tornozelo, o joelho, as articulações inferiores, a pessoa não vai conseguir fazer exercício físico. Mas depois, passada a crise, é muito interessante adotar um estilo de vida que inclua exercício físico, tá? Meus pacientes, graças a Deus, estão... Olha, não lembro a última vez que alguém me falou, chegou que falou que estava com crise de gota, porque eu levei meus pacientes ali na rédea curta no sentido de, a gente tem que orientar a alimentação. Não adianta, eu acho que assim, não adianta você só chegar paciente e falar, tem que tomar anti-inflamatório e deixar comendo a coisa que faz mal. É a mesma coisa que você está limpando uma casa e tem alguém entrando com sapato sujo. Não vai, limpa, tem suja, limpa, suja e fica enxugando gelo. Então tem que orientar a fazer a alimentação correta, adotar o estilo de vida correto, a tomar água, né? Eu brinquei até aqui com o Vini, que é da minha equipe aqui, eu falei assim, no final tudo desemboca na mesma coisa, né? Tem que comer direito, tem que tomar bastante água, tem que fazer exercício físico. Então, o ácido úrico, lembrar que essa palavra ácido, né? Ela significa que aumentou a acidez do seu corpo. Então, é o ácido úrico específico, um ácido específico. Mas todo o alimento, por exemplo, industrializado, refrigerantes, bolos, bolacha recheada, tudo isso aumenta a acidez do corpo, né? E traz um monte de doença junto. Então, é muito importante a gente poder ter uma alimentação saudável. Então, se você tem gota ou conhece quem tem, o que eu posso te dizer é assim, é uma doença absolutamente controlável. É uma doença metabólica, é uma doença de estilo de vida, você não precisa sofrer com essa dor horrorosa, tem como controlar, tem como reverter, e inclusive com coisas naturais, mas precisa mudar o estilo de vida. Isso é super importante, não dá para ficar se enchendo de doces, suspiro, sorvete, refrigerante e querer se livrar da gota, ou uma coisa ou outra. A gente precisa escolher, não pode ter tudo na vida, né? Então essa é a boa notícia. A boa notícia é que a gota é totalmente tratável, totalmente organizável, assim, curável, né? Dá para você se livrar da gota, mantendo o seu corpo limpinho, bem organizado e saudável, né? Então é isso, gente. Uma aula simples, enxuta, curtinha, para você, se tem gota, troca uma ideia dessa com o seu médico, procura uma nutricionista que vai te orientar numa alimentação anti-gota, ou procura um médico integrativo que te ajude a olhar o corpo como um todo e regule para que você não tenha que sofrer, porque realmente a dor da gota é horrorosa. Todo mundo que fala que tem, descreve como uma dor muito ruim e muito limitante, a pessoa não consegue andar, né, quando tem a crise de gota. Então, você não merece isso, você merece ser saudável, feliz e pleno. E o Ter Saúde está aqui para te ajudar a alcançar isso. Beijo no seu coração e até o próximo Ter Saúde.